Olá, boa tarde pessoal, espero que vocês estejam bem, espero que estejam me ouvindo bem e me vendo bem. Deixa aí no comentário como é que está a nossa transmissão. Hoje talvez a gente tenha aí uma dificuldade, porque hoje eu não trouxe meus fones, mas estou falando aí de uma forma que direcione ao microfone do celular e vocês possam me entender. Cumprimento quem já entrou na nossa live, Renatinha Melo, perfil Possibilitar Terapia, da Mari Silva, Thaís Cordeiro. Boa tarde a todos. E eu peço, tô lembrando aqui a vocês que enviem aos seus primeiros 3 contatos para encher nossa sala e a gente conversar, o bate-papo ser bem proveitoso e todos poderem aproveitar as informações que eu vou trocar aqui, passar para vocês, partilhar. Nossa live, como eu sempre falo, divide-se em 2 partes. A primeira parte dessa dinâmica, eu vou falar de alguns casos, né? Na verdade é um caso hoje só que eu atendi nessa manhã. E na segunda parte vou tentar responder a maior quantidade possível de questões. Claro que a gente tem um limite aí de tempo que, como vocês podem ver, eu estou no consultório. Pego esse tempinho pós-almoço para poder conversar com minha querida audiência e esclarecer algumas dúvidas. E também engajar com vocês, né? Matar saudades, caso vocês estejam precisando conversar comigo e escutar meus apoios e meus esclarecimentos. E hoje o caso é de uma criança que atendi pela manhã no consultório, uma criança que já estava com seus 3 aninhos recém-completados, havia feito uma consulta com a colega já em janeiro. Essa colega não chegou a dar o diagnóstico, apesar de já perceber a evolução da fala que os pais relatavam desde 1 aninho de idade. A criança começou a balbuciar, mas depois de repente parou, deixou de ter intenção comunicativa, não apontava, não gesticulava, não compreendia, ou seja, além de não falar, tá com atraso de fala, não entendia o que era falado para ela. Então isso aí já revela um déficit de comunicação, uma dificuldade de comunicação, de compreender a linguagem. Além disso, a criança tinha os movimentos repetitivos, comportamentos repetitivos já na primeira consulta. Tinha flappings, tinha outros movimentos como movimento giratório, saltitava quando excitada. Então isso já seriam pontos para se estabelecer o diagnóstico. A criança foi colocada num programa de estimulação com fono, TO e psicóloga, sem o diagnóstico, mas com a suspeita do autismo. Foi passado para a família que havia uma suspeita do autismo. Nesse tempo a criança, de certa forma, evoluiu. Tá? Não vamos pensar que fazendo mais intervenções não vai evoluir. Pode evoluir, né? Pode involuir e pode não adiantar nada, ser perda de tempo. Mas a criança evoluiu, desenvolveu alguma fala, alguma linguagem, mas tinha muitos jargonismos, que é aquela fala esquisita, estrangeira, da criança com emissões repetitivas e sem sentido, blá 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 blá. Vocês já devem ter ouvido alguma criança com autismo, né, se expressar dessa forma ou emitir sons desse jeito. Tinha também ecolalias, mas ainda não atendia a todos os chamados, ainda estava demandando de muito uso de telas, que é o tema que eu vou falar nesse mês, sobre o abuso, o uso precoce de telas, principalmente o abuso no sentido de entretenimento vazio da criança. E não foi feito o diagnóstico dessa criança. Então, os pais vieram até mim com uma consulta de segunda opinião. Já estavam na clínica desde janeiro, então aí 9 meses, né? Quase 10 meses de intervenções, sem sequer ter uma avaliação. Não foi feita nenhuma avaliação inicial e nem avaliações periódicas. Então a criança ficou no limbo, né? Sem diagnóstico e com um tratamento que não era adequado para a TEA, nem tratamento adequado se tinha para nada, porque não havia uma avaliação multiprofissional.
E é nesse ponto que eu quero tocar, que há algo acontecendo em muitos estabelecimentos que chega a ser escandaloso. Lá vai bomba, né? Escandaloso. O que é que a gente tem? A criança mesmo com o diagnóstico, a criança mesmo tendo ganhado aí a sua liminar, a criança mesmo tendo ganhado a sua liminar, tá na clínica, tá em uma boa clínica inclusive, mas sequer teve uma avaliação inicial padronizada. Então, quem trabalha com ABA, né, a clínica que alega trabalhar com intervenções baseadas na análise do comportamento aplicada, na ciência ABA, deve fazer avaliações periódicas, tanto pela equipe de intervenção e aplicação, como também com a analista do comportamento. A avaliação periódica, a mais comum no ABA é o VB-MAP, tá? Que é a sigla aqui para, deixa eu ler em inglês, Verbal Behavioral Milestones Assessment and Placement Program, que é o programa de avaliação, né, do comportamento, dos marcos de comportamento verbal. Então, quem não já teve, né, procure inquirir sua clínica mesmo, como é que vai ser feito, quando é que vai ser feito. Uma avaliação desse tipo. Tá aqui preto e branco, mas vocês vão ver, eu vou tentar trocar aqui a tela para uma forma mais colorida. Vamos ver se dá certo. Pronto, olha aqui o VB-MAP, como vocês podem ver aqui, ó, VB-MAP, certo? Que é o programa de avaliação dos marcos do comportamento verbal. É feito, aqui nesse exemplo está dividido em cores. Então o verde é a avaliação inicial dessa criança, exemplo. Então a criança preenchia alguns pontos aqui no nível 1 do VB-MAP, que são habilidades compatíveis com o desenvolvimento de uma criança até 18 anos. Preenchia alguns pontos aqui, ó, no verde, do nível 2, que são habilidades compatíveis com a criança com desenvolvimento neurotípico até 30 meses, né? São meses. Então, no nível 1, 18 meses. No nível 2, 30 meses. E o nível 3, habilidades, você vê que já são mais habilidades avaliadas, compatíveis com o desenvolvimento de uma criança neurotípica de 48 meses. Então, isso é aplicado, como vocês estão vendo aqui no cantinho, ó, nessa chave, dividido por cores. Então, foi aplicado na avaliação inicial. Depois, essa criança, exemplo, foi novamente avaliada na primavera de 2010, depois no verão de 2010, depois no outono de 2010, e é constantemente avaliada. Ou seja, de 3 em 3 meses seria o necessário, o adequado para que a gente pudesse saber se a criança está objetivamente evoluindo ou se precisa ter mais intervenções em outras áreas. Mas, doutor Gustavo, eu ainda não tive, eu sou seu paciente, você me encaminhou para uma boa clínica, meu filho está tendo resultados, como eu falei, está tendo resultados, né? Subjetivamente você está vendo, mas essa ferramenta, o VB-MAP, é uma ferramenta que mostra resultados mais objetivos. E é a partir dela que a gente pode sugerir uma redução de carga horária, um aumento de carga horária, uma permanência de carga horária, mesmo constando no laudo ali que a criança deve fazer tantas horas de fono, tantas horas de psicopedagoga, passar por uma analista de comportamento tantas vezes por semana, tantas horas de psicomotricista. De onde eu tiro isso? Que é da minha cabeça, na primeira avaliação, por ter essa necessidade de recomendação médica, eu vejo, a grosso modo, porque não é minha prática fazer análise do comportamento, nem preencher VB-MAP de ninguém. Eu me especializei no diagnóstico e encaminhamento aos tratamentos, mas a avaliação objetiva dos marcos do comportamento verbal é feita pela equipe ABA, né, com a supervisão da analista do comportamento. Então, se você é meu paciente, se você ainda não tem seu VB-MAP, vai ver lá no laudo que eu encaminhei, que eu pedi para ser feito. Tá? Eu pedi para ser feito de uma forma periódica.
Então, pelo menos, né, de 3 em 3 meses, se não conseguir, porque tem muita criança na clínica de 4 em 4, mas nunca deixar passar de 6 meses essa avaliação dos marcos do comportamento verbal, o VB-MAP, tá? Mostrando aqui esse papelzinho que tá preto e branco, mas tem a avaliação, vai vir dessa forma. E é muito complexo quando vem aquele relatório de 20 folhas para a gente ler durante a consulta. Mesmo os pais se encaminham antecipadamente pelo e-mail, a gente se detém, mas quando vem esse instrumento com um histograma e uma representação visual dos marcos do desenvolvimento da criança, fica bem mais simples, mais objetivo. Isso, gente, no mundo todo é compreendido. Não precisa, fazendo dessa forma com os gráficos, não precisa ter tradução para o japonês, para o alemão, para o inglês, para o finlandês. Todo mundo que tem noção da análise de comportamento aplicada, do ABA, e sabe o que é o VB-MAP, do que se trata o VB-MAP, que compreende quando vê um gráfico como esse, quais são as habilidades que a criança desenvolveu, quais são as habilidades que a criança tinha, quais são as habilidades que a criança desenvolveu e quais são as habilidades que a criança pode desenvolver. Então é muito importante que, por mais bacana que a clínica que seu filho está inserido, está fazendo as intervenções seja, ela tem que ter feito o VB-MAP como avaliação inicial e periodicamente para a gente ter ideia do que está acontecendo do ponto de vista objetivo. Só a família dizer, melhorou, o terapeuta disse, está melhor, a gente vê no consultório que a criança está melhor, mas o quanto, assim, objetivamente, já que o ABA é uma ciência, então tem aferição, tem medidas que podem ser acompanhadas e melhor avaliadas com a representação no gráfico, tá? Espero que vocês tenham aproveitado essa informação. Há muito dever ainda para fazer, como eu falei, muita clínica ainda não faz. Tem algum paciente ali pingado que a mãe tem essa noção, solicita, porque tem na clínica, na lista de comportamento, e alguém faz o VB-MAP. Mas em clínicas com 100, 200, 300 crianças, tinham que ter pelo menos 300 VB-MAPs iniciais, 300 VB-MAPs trimestrais para cada criança. Eu pergunto, isso é feito? Por quê? Né? Não há pagamento, não há pessoal qualificado. A gente tem aí muitos cursos na internet de VB-MAP. Então, uma equipe preparada para isso pode ser delegada em cada clínica e realizar para os nossos pacientes, para que a gente tenha uma linha de cuidado mais completa, tá? E agora eu vou partir para a segunda parte da nossa dinâmica, da nossa live, onde eu vou procurar responder algumas questões. Se você não mandou a questão na caixinha de pergunta, ó, aqui do lado da caixa de comentários tem uma interrogação, um balãozinho com interrogação, que aí você envia a sua pergunta e eu posso colocar aqui na tela. Vamos checar. Pronto. Olha aqui. Uma pergunta bem relacionada à questão da necessidade da analista de comportamento. Por que a criança com 2 anos, com diagnóstico do autismo, quer morder? E a mãe colocou ainda outra. Como fazer para que essa criança não morda? Então, morder é um comportamento. E a analista do comportamento vai analisar, que é o trabalho dela, por que a criança está mordendo. Qual a finalidade desse comportamento? A criança está mordendo para se defender, a criança está mordendo para fugir de uma demanda, a criança está mordendo como forma de comunicação, como uma argumentação, certo? Mas é um comportamento inadequado, não desejado, é um comportamento problema. Faz parte da análise comportamental qualificar esse comportamento como um problema e propor o comportamento alternativo a partir da avaliação da função. Qual a função desse comportamento, o que a gente pode propor com um comportamento alternativo. E ver o que a gente chama de reforçador. Então, se a criança morde, né? Por exemplo, se a função do comportamento de morder for para evitar uma demanda, então a gente pede para ele fazer uma atividade. Fica aqui sentado e pinta o papel.
Então ele fica inquieto, não quer ficar sentado, você força e ele morde. Então ele quis fugir, ele quis falar que não queria fazer aquilo, né? E você forçou, acabou mordendo. E aí você deixou ele não fazer. Então você reforçou o comportamento. Você agiu de acordo com o que ele queria que você agisse. Você tirou ele da sala e deixou ele lá sozinho brincando no que ele queria. Então, o analista de comportamento vai identificar esses pontos e propor comportamento alternativo. Ele não quer fazer, mas ele não vai fugir da demanda, a gente vai propor outra atividade no mesmo ambiente, né? E se ele gostar, ele tem a oportunidade de voltar à brincadeira. Então, você usou o mesmo reforçador, certo? Para o comportamento alternativo. E isso é um só comportamento. Na verdade, a criança tem centenas, pode ter centenas de comportamento problema. A analista do comportamento daquela criança vai averiguar os comportamentos problema a partir do relato dos pais, a partir da visualização da criança, a partir do relato dos terapeutas, ver quais são os qual é a função, quais são os reforçadores e propor o comportamento alternativo e o reforço necessário para que esse comportamento alternativo, vamos lá, emplaque, certo? Então, morder é um comportamento indesejado. Qual seria a função desse comportamento, e qual é o reforçador e qual é o comportamento alternativo. Isso não tem uma resposta simples, demanda de atividade de muitos profissionais, não só analista do comportamento. Então você pergunta, doutor, se a clínica tem uma analista do comportamento para 100 crianças, ela consegue desempenhar esse trabalho a contento? Não consegue. É uma lógica absurda, né? Deveria ter assim dezenas de analistas de comportamento em clínicas grandes, mas infelizmente por uma limitação de recursos humanos a gente não tem. Ou aquelas analistas bem preparadas acabam ingressando na carreira acadêmica e não vêm sequer pacientes, vem muito pouco pacientes para seu mestrado, para seu doutorado, para sua pós-graduação, ou aquelas que vão lidar com pacientes não tão, de certa forma, adequadamente preparados. Então, você achar um profissional bem certificado, bem qualificado em nível de mestrado, doutorado, pós-doutorado, e querer que ele tenha experiência com pacientes é um pouco difícil. Você pode correr, esse profissional já vai ter aí anos de estrada, né? Talvez um custo muito elevado e a gente entra numa impossible situation, como diz o Jack Bauer, né, nas 24 horas. Situações impossíveis de lidar, mas com criatividade e raciocínio a gente consegue, de certa forma, deixar a criança numa posição melhor, numa situação melhor, mantendo-se o tratamento, mas sempre exigindo uma linha de cuidado mais adequada. Tá? Eu acho que me fiz entender. Se não, coloque aí nos comentários e mande mais perguntas ou coloque aí no direct. Seguinte, eu estou falando rápido, né? O pessoal tá muito rápido. Vai estar gravado, tá? Eu queria responder mais questões, por isso que estou aqui acelerado. Aqui. Esté colocou, gostaria tanto que os profissionais terapeutas tivessem a metade do seu pensamento, do seu conhecimento e inteligência. Tem muita gente boa, tá, Esté? Tem muita gente que quer trabalhar, mas tá numa estrutura aí, num mecanismo perverso que não deixa a pessoa mostrar a que veio, né, executar seu trabalho. Porque depende ali de hierarquia, de estrutura de planos, depende de estrutura de um serviço privado. Mas a gente está tentando aqui disponibilizar essa informação a todos os pais e pacientes e todos os familiares. Inclusive terapeutas que estão assistindo a live. Pronto, outra mãe colocou, isso também vale para o bater? Também é um comportamento, né? Inadequado, não desejado, tem uma função, tem um reforço, a criança ganha alguma coisa em bater, né? Ganha alguma coisa em bater e aí você vai propor um comportamento alternativo e o reforço necessário. Então, também é um comportamento inadequado. Como eu falei, podem ter crianças com centenas de comportamentos inadequados.
E aí a analista do comportamento, junto com toda a equipe de aplicadores, vai fazer uma lista de comportamentos problema e uma lista de comportamentos alternativos para ser trabalhado ao longo ali de 3 meses. Então isso tem que ser pactuado com a família. Olha, seu filho está batendo, seu filho está mordendo, mas a gente ao longo de tanto tempo, por exemplo, 3 meses, não quer que ele esteja mais agindo dessa forma para tal situação, né? Se a gente conseguir isso, ótimo, foi um objetivo alcançado, né? Vamos trabalhar outro tipo de comportamento. E assim vai se extinguindo os comportamentos que a criança tinha, alguns vão aparecer também, tá? É um trabalho bem dinâmico, por isso que toda a equipe, fono, TO, psicopedagoga, psicomotricista, profissional de integração sensorial, tem que ter um diferencial e uma formação em aba, porque não vai botar tudo no colo da analista do comportamento. O próprio profissional aplicador terapeuta pode ali avaliar e já sugerir de forma dinâmica para uma próxima avaliação da analista, constar isso como comportamento problema, e ele já identificou os reforçadores, o comportamento alternativo, e já implementou isso aí para que se extingua o mais rápido possível. Infelizmente, nem todos podemos ter essas terapias, mesmo pagando plano de saúde caro. Todos podem, tá? A gente tem que se mexer, porque é um tratamento que foi idealizado fora do Brasil, tá? Há mais de 50 anos aí se tem análise do comportamento aplicada. Antes disso já tinha o behaviorismo ali, que trabalhava com ratinhos. E se o comportamento é possível de ensinar ratinho a pombo, imagine a seres humanos. Então a gente tem que batalhar para que todos tenham acesso a esse tipo de tratamento, que é o melhor tratamento hoje à disposição. Não tem medicação, não tem risperidona, não tem aripiprazol, não tem canabidiol, que deu um efeito tão bom quanto a estimulação e a intervenção baseada em análise do comportamento aplicada. Perfeito. Outra pergunta: o autismo tem cura? Não, não tem cura. Hoje a gente compreende que o autismo é uma condição, tá, comportamental relacionada ao neurodesenvolvimento, geneticamente determinado e com influências ambientais. Ou seja, o que é isso, influência ambiental? Alimento pode causar autismo? Telas pode causar autismo? Não. A influência ambiental é o seguinte: a criança já nasce com os genes, né, a herança poligênica de muitos genes do autismo em seu código genético. Então ela vai desenvolver aquele comportamento. A apresentação daquele comportamento pode ser pior ou menor de acordo com o ambiente, com os estímulos que são dados ou a privação dos estímulos. Tá? Então, uma criança que tem essa predisposição a ter uma forma mais leve do autismo e é muito estimulada, convive numa casa onde todos os familiares são bem expansivos, falam muito, não tem tanto acesso ao entretenimento por tela. Quando ela vai brincar, ela está brincando ali com um ou dois outros irmãozinhos ou dois outros garotos, outras crianças. Então ela vai desenvolver sinais sutis, vai ser percebido, os pais vão perceber dificuldades, mas esses sinais vão ser menos intensos do que aquela criança que tem a mesma predisposição genética, mas que não foi estimulado, foi exposto precocemente e intensivamente a telas. Então os sinais vão ser mais visíveis, né? Não vai precisar de um especialista para ver que alguma coisa ali está errada, aquela criança precisa de ajuda, certo? Enquanto somente o especialista e os pais vão ver que precisa de ajuda, a outra, né, com o mesmo padrão genético, por falta de estimulação, por alguma privação, por exposição aos maus estímulos, pode desenvolver um quadro, né, uma expressão em genética que se chama assim, expressão do fenótipo mais grave, e aí a gente tem que tratar ambas com a mesma carga horária intensiva, tá? Claro que a primeira vai evoluir de uma forma mais favorável, a segunda vai se arrastar um pouquinho, mas também tem a mesma possibilidade, mesma probabilidade de ter um desfecho favorável. Então, autismo não tem cura, mas a gente consegue atenuar muito os sinais e as queixas que motivam a busca por ajuda.
a ponto até de, a longo prazo, uma criança com alguns sinais de autismo, dependendo do potencial genético dela, ser compatível a uma criança sem autismo. Não é porque a gente curou, mas porque a gente deu ferramentas para desenvolver essas habilidades e contornar as dificuldades que o autismo impõe. Um autista pode se considerar uma pessoa normal depois dos tratamentos? Como eu falei, então vai ser parecido, comparável a uma criança sem o diagnóstico do autismo. Agora, esse termo normal é um termo estatístico. Hoje não existe em neurociências ou neurociências comportamentais. A gente tem um termo estatístico ali, que aqueles que se aproximam mais da curva, do centro da curva de Bell, que é uma curva estatística, é uma curva normal, que segue a norma, certo? Que é um termo estatístico. Mas, se você for ver, tem comportamentos ali que toda a população desviam da norma. Se você pegar, por exemplo, quem tem tiques, muitas pessoas têm tiques, né? Tem uma norma de tiques, assim, 1 ou 2 tiques são possíveis, mas outras pessoas que têm muitos tiques e tiques que levam ao constrangimento estão fora da norma, mas não tem autismo. Tem crianças com autismo que não tem tiques, tem outras que têm tiques. Então, a partir do aspecto comportamental que você vai avaliar, né, como se diz no popular, de perto, ninguém é normal. Se você for ver um ou outro aspecto, você vai ver que foge ali da norma estatística. Então, o autista a gente não busca normalizar, a gente busca melhorar e dar melhor qualidade de vida para ele e para a família. Criança de 4 anos só consegue falar algumas palavras. Ele tenta falar e não consegue. É normal, como eu falei, gente. Se aproxima da norma, isso, a norma. Grande número de crianças de 4 anos fala. Então fala, sim, palavras, frases e conta histórias. Se essa criança não está próxima a essa norma estatística, ela não é normal. Ela precisa ser avaliada por um especialista e ver se é somente o atraso de fala ou toda a comunicação está comprometida. Então a criança tem atraso para verbalizar, mas também não compreende também o que se fala para ela. Tem que avaliar isso aí, tá? Outra pergunta: hipóxia leve pode ser um fator ambiental? Perfeito, ó. Para o diagnóstico do TEA hoje, pode sim, tá? Então, a criança tem a predisposição ali ao desenvolvimento de um transtorno do comportamento, né? Um transtorno do neurodesenvolvimento. E aí, por algum manejo ali na gestação e no parto, sofre uma hipóxia leve, ou seja, faltou oxigênio em determinadas áreas do cérebro que possivelmente seriam as áreas que até iriam facilitar a vida dessa criança. Então, aquela área está comprometida e a criança ainda tem uma predisposição ao desenvolvimento do TEA. Certo? É a mesma coisa de você colocar como fator de risco para o desenvolvimento do TEA, por exemplo, prematuridade. Nossa, doutor, meu filho tem autismo, será que é da prematuridade? Não, porque existe também um grande número de prematuros, então a maioria dos prematuros, bem cuidados, não vão desenvolver o autismo. E uma pequena parcela que tem a prematuridade como fator de risco, mas tinha uma predisposição genética, desenvolveram. E outros que não tiveram prematuridade também desenvolveram, passaram por uma gestação e um processo de parto sem intercorrências e houve desenvolvimento do autismo. Porque no fundo é genético, tá? Tudo é genético e o fator ambiental pode ser o gatilho ali, pode ser a chave de uma expressão da condição mais forte ou mais leve, mais grave ou mais leve. Seguinte, uma mãe colocou: minha filha de 3 anos não conversa com outras pessoas. Tá tão abreviado, gente, que eu não consegui entender. Tá? Não consegui entender. Vou pegar um aqui que tenha uma conclusão. Criança de 3 anos, nível 1 de suporte do TEA, faz 15 horas semanais de intervenções fora da escola. Ecolalia tende a assumir? Então a criança está fazendo 20 horas de escola com acompanhamento de AT, né, suponho, e 15 horas de intervenções semanais fora da escola. Imagino que com fono, com TO,
com psicopedagoga, com psicóloga, psicomotricista. Então a pergunta é, ela fazendo isso, tende a assumir a ecolalia? Então, a ecolalia é qualificada como comportamento problema? Né? Então tem que ver, porque às vezes só incomoda a mãe, ou só incomoda a terapeuta ou a professora, é um comportamento problema. Tem função, qual a função dessa ecolalia? Qual é o reforçador dessa ecolalia? A criança emite porque gosta? A criança emite para se autorregular, para se organizar? Então, se for um comportamento qualificado como comportamento problema, identificar a função, identificar os reforçadores e propor o comportamento alternativo e o reforçador conveniente. Tá? E aí, trabalhando dessa forma, é que vai fazer com que a ecolalia diminua e seja substituído por outro comportamento mais adequado. Tá? Mesma coisa com morder, mesma coisa com bater. Outra pergunta. Fala bem, executa comandos e começando a responder sim e não, ainda não conversa. Depende da idade, né? Se for uma criança com 2 anos, mas com vocabulário que você coloca aí como fala bem, que é muito subjetivo. Mas com 2 anos a gente espera de 30 a 60 palavras, completando 2 anos, 24 meses, né? Ali na progressão de 12 meses a 24 meses, 30 a 60 palavras. Está executando comandos, depende do comando também. Então, se for comando de 2 etapas. Abra a gaveta e tire sua boneca. Né? Vá na caixa e pegue seu carrinho. Né? Pegue a bola e entregue ao pai. Pegue a mamadeira e coloque na mesa, em cima da mesa. Se forem comandos assim mais complexos, aos 2 anos, tudo bem. Se for aos 4 anos e está fazendo isso aos 4 anos, aí está atrasado, né? Precisa de uma avaliação com um especialista. Vamos lá. Outra situação aqui relacionada também à hipóxia. Então, hoje é o dia de conscientização da paralisia cerebral. Então, muita gente aí está nas redes absorvendo esse conteúdo relacionado à hipóxia. Mas paralisia cerebral não é a mesma coisa que autismo. Paralisia cerebral é um acometimento motor relacionado a agravos decorrentes da gestação e do parto e até os 18 ou 24 meses. Tem literatura que bota assim, agravos até os 18 meses, agravos até os 24 meses. Que tipo de agravo? Uma infecção grave do sistema nervoso, falta de oxigênio, quase afogamento, sufocamento, pode causar a paralisia cerebral, mas não está diretamente ligada ao desenvolvimento do autismo. Como eu falei, o autismo tem seu fundo genético, né? E aí o fator ambiental seria o gatilho, né? O desenvolvimento e a expressão da manifestação mais completa ou mais grave dessa condição. Então a mãe colocou aqui, na consulta, esqueci de perguntar, meu filho nasceu com ápiga 6-7, quadro de hipóxia leve. Não recordo qual foi o quadro mas pode ter sido um fator, né, de risco para a expressão da condição que seu filho apresenta. Minha filha tem 15 anos e age com comportamento de criança de 6 anos. Né? Mas ela fala tudo. Ou seja, então a criança tem uma imaturidade comportamental. Não tem o prejuízo de comunicação, mas tem que ver assim, como é que ela está do ponto de vista de compreensão, tomada de decisão, né? Entendimento do certo e do errado, malícia. Tá? Então, se você está dizendo que ela tem maturidade emocional e comportamental, precisa de ajuda, porque pode se tratar de um quadro de deficiência intelectual, que não atrapalha, de certa forma, o desenvolvimento da comunicação, não é o autismo, mas tem alterações em outras áreas da adaptação ao meio. Tá? Então, o uso, por exemplo, se espera com um menino de 15 anos que já tem autonomia, já use o banheiro, use o vaso sanitário, sozinha, já escolha suas roupas, seja mais vaidosa, possa pegar um transporte público, ou um táxi, ou um Uber, de forma independente, saber se sair de situações de perigo, ou situações de saia justa, algumas situações que requer mais desenvoltura social. Então precisa de uma melhor avaliação e, se necessário, até um teste neuropsicológico para ver realmente se bate com o que a senhora está
alegando aí que é um comportamento de uma criança de 6 anos, mesmo tendo a idade cronológica de 15 anos. Perfeito, gente. Vamos ao seguinte. Então, a mãe que tem um filho de 4 anos com TEA pergunta qual a causa do autismo. Como eu falei, o autismo é prioritariamente causado por herança poligênica, ou seja, de múltiplos genes. O autismo é de causa genética. E aí a expressão dessa condição pode estar relacionada com alguns fatores ambientais. Pode, né? Às vezes não. Às vezes a condição genética é tão exuberante que não basta nenhum gatilho genético. A criança, desde os primeiros meses, se percebe que tem comportamentos que podem ser considerados como atraso do desenvolvimento global, e ao se esperar um comportamento verbal com seus 12 meses, 18 meses, 24 meses, a criança vai estar bem aquém. E aí é possível fazer o diagnóstico com segurança do autismo com 18 meses, né, onde você vê as dificuldades de comportamento, de adaptação e as dificuldades de comunicação, além hoje em alguns protocolos, um déficit do planejamento motor, uma dificuldade motora. Então a criança tem atraso no andar, ou quando andar não sequer engatinhou, não soube engatinhar, e às vezes anda e não sabe parar. Então isso faz parte de déficit do quadro de déficit de planejamentos motores. Então, gente, tem diversas perguntas. Vou ver aqui se já chegou. Outra pergunta. Boa tarde, doutor. O autismo pode ser genético, podendo passar de pai para filho? Ótima pergunta. Quando a gente fala em genético, muitas pessoas acham que é hereditário. Então, o quadro do autismo, né, em sua composição, o quadro clínico vai passar do pai para o filho, ou da mãe para a filha, ou passou do pai para filho. Isso gera muita confusão. Então, dizer que é genético não quer dizer que seja hereditário. Claro que a criança vai herdar uma parte da informação genética do pai, uma parte da informação genética da mãe, e ali vai combinar, e tem também a própria predisposição a mutações genéticas. E a partir dessa herança poligênica e as mutações adquiridas na concepção da criança, pode se manifestar o fenótipo do autismo, tá? A característica clínica do autismo, mas não quer dizer que o pai ou a mãe seja. Agora, a criança que já já tem o diagnóstico desde criança, evolui na sua maturidade, com melhora do seu quadro, atenuação das queixas, se casa e tem filho. Então, ele vai passar também informações relacionadas ao TEA. Se a mãe da criança não tiver muitos genes, pode ser até que essa criança não apresente o TEA, mas há a chance maior de, aí sim, o filho ter o mesmo quadro, um quadro semelhante ao do pai. Tá? Então, não confundir herança genética com herança hereditária. Tá? Então, veio alguma coisa do pai, veio alguma coisa da mãe, mas não quer dizer que o pai, o antecessor da criança, tenha algum diagnóstico. Às vezes tem, às vezes não tem. Então, precisa ser avaliado caso a caso. Doutor, boa tarde. Tenho um filho de 3 anos que não se alimenta com feijão e nem segura nenhuma fruta. Se for só esse problema, trata-se de possivelmente uma seletividade alimentar e pode ser manejado na cozinha terapêutica com uma terapeuta ocupacional habilitada em integração sensorial, uma nutricionista, uma fonoaudióloga para o manejo dessa seletividade. E por que não um analista do comportamento para ver se esse comportamento tem uma função, qual é o reforço desse comportamento, qual é o comportamento alternativo, porque eu suponho que a senhora queira que ele coma feijão e também desfrute, né, na raiz aí da palavra, do sabor das nossas frutas tropicais e tão abundantes. Então, deve ser avaliado por uma equipe multiprofissional, e se sinalizar outros déficits, principalmente em comunicação
e comportamento readaptativo social, aí precisa se aventar a possibilidade do TEA, do autismo. Outra questão. Meu filho está tomando risperidona, mas estou observando que ele está comendo muito. Isso é um efeito colateral muito presente no uso da risperidona, principalmente quanto mais altas as doses, maior a possibilidade desse efeito colateral. Então, apesar de aumentar o apetite, você vai ali manejar a dieta da criança, não deixar que ela tenha acesso tão fácil a comidas de alto teor calórico, né? Carboidratos, lipídios, do tipo de doces, sobremesas, massas, e aí você evita que ela engorde rapidamente, certo? Então, ter cuidado no uso do risperidona, que pode ter esse efeito colateral de aumentar o apetite, mas a criança só vai engordar se a dieta for inadequada. Se juntar com a seletividade, né? A criança só comendo massa, só comendo doces, aí prejudica muito o manejo da risperidona. E faz parte do perfil que a gente chama farmacocinético, né? O que acontece com a medicação dentro do corpo, da risperidona e de outras medicações da linha dos neurolépticos, ser acumulado na gordura. Então você dá o remédio, ele não vai fazer o efeito onde a gente quer que faça, né? Vai para a gordurinha no corpo e aí você não vê o efeito necessário, porque a gordura vai capturar o remédio. E aí você vai ter esse efeito colateral presente, o aumento do apetite, mais ganho de peso, mais necessidade de medicação e mais efeitos colaterais. Então é cortar esse ciclo vicioso logo no início, compreendendo que isso é efeito colateral, esse aumento do apetite. Mas não deixar que o aumento do apetite vire um ganho de peso de uma forma descompensada nessa criança. Boa tarde, sou enfermeira e tenho um filho que foi diagnosticado com TDAH e o TOD e usa o Aristab. Então, é indicado? O Aristab de 1 mg é indicado. Veja, para o TDAH, se for optar por um manejo medicamentoso, eu começaria por o metilfenidato, que é a Ritalina. Talvez aí, por ter-se o TOD como comorbidade, optou-se pelo início do Aristab, que é um antipsicótico, para evitar o comportamento disruptivo, a oscilação de humor e os comportamentos agressivos. Se o Aristab estiver dando uma boa resposta, acredito que acertou-se, né? Se a criança estiver mais atenta e menos agressiva, com menos comportamentos disruptivos, menos desafiadora, acertou-se, né? E aí você vai ver se esse T do TDAH e o T do TOD, que é um transtorno, diminuiu. Os próprios pais podem fazer essa avaliação, certo? Independente do que eu acho ou não da medicação, se você vê que deu certo, comunique ao seu neuropediatra e comemore com ele, e depois trace um plano de cuidado integrado com o manejo não farmacológico, né, com acompanhamento de psicólogo, com TCC, psicoterapia familiar, psicopedagoga, terapia ocupacional e atividade física. Perfeito, gente? Acredito que estamos aí na hora, tem paciente já me esperando. Infelizmente vou finalizar a live, vai ficar gravada ali no meu perfil, na aba de vídeos do meu perfil. Agradeço imensamente a participação de todos. Hoje a gente está finalizando a live com 51 pessoas, quase uma sala de aula, na verdade é uma sala de aula. E espero que vocês tenham gostado, espero que essas informações tenham contribuído para o manejo dos seus problemas. E aguardo vocês na nossa próxima live, quarta-feira, se Deus quiser. Uma boa tarde. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.